Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 18. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre a matéria, corpo, objeto, massa e volume. Os nossos principais objetivos da nossa aula é conhecer o conceito de matéria. Será que é aquela matéria lá da escola? Identificar diferentes tipos de matéria e também diferenciar a matéria do corpo e o objeto. Então a gente vai só dar uma conceituada no que é isso, tá? Então, tudo que você puder pensar, que você está lendo, a cadeira que você está sentado, a água que você bebe, tudo é feito de matéria. Mas a matéria não é apenas uma coisa que você pode tocar, tá? Ele também pode ser algo que você pode sentir. Tudo. O ar que a gente respira, os planetas, o universo, os seres vivos, animados e inanimados também. Insetos, rocha, tudo é feito de matéria, se for para nós pensarmos. Então, o conceito principal de matéria é conceituado pelos cientistas como tudo que ocupa lugar no espaço. Logo, qualquer coisa que exista na forma física, real, é considerado matéria. Nós temos um exemplo bem básico que nós podemos ter em casa, para vocês terem noção dos estados da matéria, os tipos da matéria. Então, matéria ela pode ser apresentada como na forma sólida, na forma líquida e também na forma gasosa, tá bom? Então, vejamos um exemplo do estado da matéria que nós temos lá em casa. Por exemplo, na nossa casa nós temos aquelas bandejinhas, forminhas de gelo que a mamãe geralmente coloca no congelador. Então, aquela água que saiu da torneira na forma líquida foi para o congelador e ficou na forma sólida. Nós temos aqueles cubinhos que vão ficar na forma sólida. A água ficou solidificada. Também vamos ter na forma líquida. A forma líquida é aquela forma comum que quando a gente toma banho, desce aquela água do chuveiro. Quando a gente abre a nossa torneira, também sai a forma líquida da água. E um estado gasoso, digamos, a mamãe foi passar um café. Colocou água na chaleira. A água na chaleira, após aquela fervura, né, após o fogo esquentar a chaleira, pelo bico da chaleira vai sair aquele vaporzinho, certo? Então, aquele vaporzinho é a forma gasosa da água. Então, nós temos os três estados da água: forma sólida, a líquida e a gasosa. Esse é um exemplo prático para vocês sobre os tipos de matéria e as formas com que ela se apresenta. Nós também vamos ter alguns exemplos de matéria que estão presentes no nosso cotidiano, né? Então, nós temos o papel, a folha de papel, o nosso caderno, que é feito de matéria. A madeira está presente na nossa mesa, até no próprio tampo da cadeira, exemplo de madeira. O ar, que a todo momento nós estamos respirando. Também temos pedras, certo? Tudo aqui no estúdio, caneta, vai ser feito de matéria. Nós aprendemos um pouquinho sobre a questão de matéria. Agora a gente vai ver também os conceitos relacionados ao corpo e também ao objeto. Então vamos ver um pouquinho o que cada um deles diz. Então dizemos que o corpo é a porção limitada da matéria, tá? Uma porção limitada da matéria. Já o objeto, ele trata da parte da matéria que apresenta uma finalidade específica, ele tem um fim específico. Veja o próximo slide, a ilustração que demonstra a matéria, o corpo e o objeto. Vai ficar mais claro a partir desse exemplo ilustrado para vocês. Então, nós temos aqui o exemplo da árvore, né, que é a nossa matéria, certo?
o corpo vai ser o tronco. Nós já cortamos a árvore e temos agora o tronco dela cortado ali, cada uma para ter um fim específico, digamos assim. E a finalidade é o nosso objeto, que seria a cadeira. Se não tivesse a cadeira, a gente poderia dar um exemplo aqui, o tampo da nossa mesa. Ele é feito do quê? Da madeira, né? E passou por esse processo. Teve a árvore, que é a matéria, o corpo, que seriam os troncos, passou por esse processo de transformação, de extração da matéria, e chegou até uma indústria, passou por esse processo e teve uma finalidade, que é a criação da cadeira, a criação do tampo da mesa. Até o nosso próprio lápis de escrever é feito de madeira, então tem uma finalidade específica. Um segundo exemplo ilustrado, para que vocês tenham ideia, é o quê? A matéria látex, né, tirado da seringueira, ele vem também de uma árvore, é retirado, percebam ali, essa parte branquinha é extraída, o látex na forma crua, né? Ele vai para um outro processo dentro da indústria, que vai ser o corpo. Então, a gente vai ter ali a borracha crua no estado de transformação. Ainda a gente não sabe qual finalidade que ela vai ser criada. E por último, após ter ido para a indústria, ter distribuído para diversos setores, foi criado um pneu veicular. Então, daí eu sei que teve uma finalidade, foi extraído esse látex como a matéria, o corpo tem a borracha, no caso, no estado de transformação, e por último, uma finalidade, que é o pneu veicular, que vai estar rodando nos carros. Então, esse é o segundo exemplo ilustrado sobre matéria, corpo e objeto. Lembrando que o objeto ele sempre vai ter a finalidade, né? Tem um fim específico. A matéria ela também possui uma massa e um volume. Então, tudo que é matéria, no espaço ele ocupa massa e também volume. Vejamos o conceito de volume. Também é uma propriedade geral da matéria que indica a extensão do espaço ocupado por um corpo, sendo que a sua unidade padrão é o metro cúbico, representado pela sigla M minúsculo, né? E 3 elevado ao cubo. Há também uma utilização da medida em litros. Litros nós utilizamos a sigla L maiúscula, tá bom? E para mililitros, M minúsculo e L maiúsculo, a sigla para mililitros, para representar a medida de volume da matéria. Quando a gente quer quantificar, no caso, medir a matéria, a gente utiliza esses dois, tanto mililitros como litros. Há também outras formas de medir o volume, mas essas, pelo Sistema Internacional de Unidades, é utilizado o metro cúbico e o litro. Nós também utilizamos para medir a matéria a massa. Então, nós dizemos que massa é uma propriedade geral da matéria que indica a quantidade de matéria que existe em um corpo. E que, como unidade padrão, utiliza o quilograma. Quilograma também representado pela letra K maiúscula e pela letra G minúscula. Então, a gente diz quilograma por essa sigla. Para medir a propriedade utilizada, são utilizadas as balanças. O quilograma é o mais comum, a gente vê no mercado quando a mãe vai comprar um arroz, a gente compra por quilo, certo? Então, tanto arroz, feijão, açúcar, a gente utiliza quilogramas para medir aquela matéria que está dentro do pacotinho, certo? Também para nós fixarmos essa aula e esses conceitos sobre corpo, matéria, objeto, volume, nós vamos realizar uma atividade. Então, eu agora espero que vocês tenham feito anotações sobre os slides, sobre o que eu falei um pouquinho para vocês,
para daí dar início também à nossa atividade. Então, o que vocês vão precisar? Vão para a nossa atividade o caderno, o lápis, a borracha, uma empolgação a mais também para a aula e até a próxima!